Através da paisagem seca e castigada pelo vento da Mesopotâmia, onde os ventos do deserto varrem extensões infinitas de areia, um confronto entre duas potências antigas começou a tomar forma. Foi um choque cujas consequências ninguém em Roma poderia ter previsto. Aqui, na vasta vacuidade do Oriente, a ambição e a fome de um estadista romano colidiriam com o conhecimento local, o refinamento e a estratégia de um poderoso império oriental. Esta é a história da Batalha de Carras, travada em 53 a.C., entre a República Romana e o Império Parta, uma batalha que talhou uma das feridas mais profundas na história militar romana. O homem que liderava as forças romanas era Marco Licínio Crasso, um estadista influente e um dos 3 membros do primeiro triunvirato, ao lado de Júlio César e Pompeu. Apesar de ter alcançado uma posição de imenso poder, uma posição com a qual muitos podiam apenas sonhar, Crasso ainda sentia que lhe faltava algo que ambos os seus parceiros políticos possuíam: a glória radiante das grandes vitórias militares. Sua carreira havia sido construída sobre enorme riqueza, investimentos ousados e alianças políticas perspicazes. No entanto, em sua mente, o triunfo militar era a medalha final que ele precisava para se igualar a César, que estava conquistando a Gália, e Pompeu, o célebre general adorado por suas vitórias passadas. Crasso acreditava que derrotar a Pártia lhe garantiria essa fama. Ele presumiu que os partas eram semelhantes às potências orientais que Roma já havia esmagado, Ponto, Armênia e outros reinos menores. Ele pensou que eram mais fracos, menos organizados, e que uma campanha rápida seria suficiente para estender o território romano para o leste. Mas a Pártia não era o tipo de terra que Roma havia se acostumado a enfrentar. Era um império rico, governando sobre o que é hoje o Irã, e comandava um exército com um estilo de guerra que Roma nunca havia confrontado antes. Arqueiros montados com mobilidade excepcional, disparando flechas enquanto galopavam a toda velocidade. Cavalaria catafratária fortemente blindada, vestida de metal da cabeça aos pés, junto com seus cavalos. E uma profunda familiaridade com o terreno brutal do deserto. Ainda assim, Crasso marchou em frente. Ao chegar à Síria, ele recebeu apoio do rei Artavasdes da Armênia, cerca de 6.000 cavaleiros, e conselhos insistindo para que ele tomasse a rota norte, mais segura, através da Armênia, evitando o deserto escaldante da Mesopotâmia. Artavasdes até ofereceu mais reforços se Crasso escolhesse essa rota, mas Crasso recusou. Ele acreditava que atravessar o deserto permitiria atacar diretamente o coração da Pártia e tomar suas principais cidades antes que tivessem tempo de reagir. Essa decisão foi impulsionada não apenas pela estratégia, mas por sua crença inabalável de que a Pártia representava pouca ameaça. Enquanto isso, do outro lado do deserto, o rei Orodes II da Pártia reconheceu o perigo que se aproximava. Ele dividiu suas forças. Um exército marchou para o norte para punir a Armênia por se aliar a Roma, e o segundo, uma força composta inteiramente de cavalaria sob o comando do Spabod Surena, foi encarregado de deter Crasso. Surena não era um comandante comum. Ele era jovem, rico e estava entre os nobres mais poderosos da Pártia. Embora sua força somasse apenas cerca de 10.000, muito menos que os 43.000 de Crasso, suas tropas eram de elite, catafratários fortemente blindados, arqueiros montados especialistas, e uma caravana de camelos carregando milhares de feixes de flechas para reabastecimento constante. Escritores antigos descrevem Surena como um homem de elegância e inteligência, porém formidável no campo de batalha. Seu objetivo inicial não era derrotar Crasso imediatamente, mas assediá-lo, atrasá-lo e explorar seus erros. Mas quando o general romano marchou mais fundo em direção a Carras, os eventos começaram a se desenrolar de maneiras que nenhum dos lados esperava. Após rejeitar a rota mais segura através da Armênia, Crasso liderou suas 43.000 tropas direto para o deserto da Mesopotâmia.
Ele acreditava que, com um avanço rápido, poderia tomar as ricas cidades orientais e forçar a Pártia à submissão. Para Crasso, a campanha parecia um caminho simples e direto para a glória militar que ele desejava há tanto tempo. Mas o deserto recebeu os romanos não com oportunidade, mas com privações. Ventos quentes atingiam seus rostos. A areia infiltrava-se nas armaduras, grossa e escaldante. Os suprimentos de água diminuíam rapidamente. A infantaria pesadamente equipada arrastava-se pelo terreno inóspito, cada passo mais exaustivo que o anterior. Os partas, muito mais familiarizados com essa terra, não correram para a batalha aberta. Em vez disso, eles acompanharam a marcha romana, observando cada movimento, cada momento de fadiga, cada passo em falso. Eles conheciam este deserto melhor do que ninguém e entendiam que o próprio tempo estava do lado deles. Então, o primeiro aviso apareceu. De longe, contra as areias cintilantes, pequenos grupos de cavaleiros partas emergiram. Eles não vieram para o confronto direto, mas para lançar saraivadas de flechas de sondagem a uma distância segura. Momentos depois, eles desapareceram, engolidos novamente pela neblina do deserto. Embora essas escaramuças causassem pouco dano físico, elas transmitiram uma mensagem clara. Os romanos estavam sendo observados e seu inimigo não tinha pressa. Enquanto esses ataques de bater e correr continuavam dia após dia, Crasso reuniu-se com seus comandantes. Caio Cássio Longino, seu oficial mais experiente, aconselhou posicionar o exército na formação romana tradicional, infantaria no centro, cavalaria protegendo os flancos. Essa formação havia trazido inúmeras vitórias a Roma. Crasso inicialmente concordou, mas logo mudou de ideia. Ele ordenou que as tropas formassem um quadrado oco, cada lado composto por 12 coortes compactas. Ele acreditava que essa forma impediria qualquer tentativa dos partas de cercar ou atacar por trás, algo que ele temia muito. Mas o custo dessa formação era a mobilidade, e em território desconhecido, a flexibilidade era crucial. O maciço e lento quadrado romano tornou-se um alvo ideal para a veloz cavalaria parta. Enquanto os romanos ainda ajustavam sua formação, os batedores de Surena observavam tudo. De dunas distantes, sob o sol escaldante, cavaleiros partas estudavam os movimentos romanos. Para eles, a infantaria pesada romana parecia estar marchando para uma armadilha invisível. Crasso, enquanto isso, acreditava estar no controle. Ele presumiu que, assim que os partas esgotassem suas flechas, os romanos poderiam contra-atacar e esmagá-los. Mas aos partas não faltavam flechas. Atrás dos arqueiros montados, marchavam camelos carregados com milhares de feixes de flechas, o suficiente para manter os céus escuros por horas. Surena sabia que só precisava manter a distância, atirar implacavelmente e deixar o peso da armadura romana e a fadiga fazerem o resto. À medida que o exército romano se aproximava da região de Carras, uma pequena cidade perto da fronteira oriental, Surena completou seus preparativos. Ele sabia que os romanos estavam exaustos. Ele sabia que eles não compreendiam a paisagem. E ele sabia que a hora da verdadeira batalha havia chegado. Crasso, no entanto, permaneceu alheio ao fato de que estava liderando todo o seu exército direto para uma armadilha cuidadosamente preparada, uma que logo se fecharia. À medida que o exército romano se aproximava da área ao redor de Carras, eles não tinham ideia de que as forças partas os seguiam há dias. De dunas baixas, de horizontes cintilantes, a cavalaria parta observava cada passo deles. Cada direção que os romanos tomavam, cada parada que faziam, cada sinal de fadiga. Os homens de Surena notavam tudo isso. No momento em que os dois lados se aproximaram de uma planície aberta, Surena estava pronto. Ao seu comando, os arqueiros montados partas começaram a se espalhar como riachos fluindo, circulando suavemente ao redor da maciça formação romana. No centro, fileiras de catafratários blindados
Permaneciam imóveis, sob o sol severo do deserto, suas armaduras de metal brilhando como estátuas forjadas para a guerra. Os romanos apertaram sua formação de quadrado oco. Os escudos foram erguidos mais alto do que o habitual. Os soldados sentiram um silêncio incomum vindo do inimigo. Um silêncio tão tenso que parecia a corda de um arco puxada até o limite. Então Surena deu a ordem. A trombeta de guerra parta soou, aguda e breve. Instantaneamente, os catafratários atacaram. Mesmo de longe, o chão tremia sob o trovão de seus cavalos. Suas longas lanças apontavam direto para as fileiras romanas, parecendo uma parede de aço avançando. A infantaria romana preparou-se, confiante de que este seria um choque direto. O combate corpo a corpo era onde Roma se destacava, mas Surena não tinha intenção de desperdiçar sua cavalaria blindada em uma colisão frontal. Pouco antes de atingir a linha romana, os catafratários desviaram graciosamente para os lados. Eles se separaram, revelando um amplo espaço aberto diretamente na frente do quadrado romano. E então, a primeira tempestade de flechas caiu. Milhares de flechas escureceram o céu. Arqueiros montados partas cavalgavam em círculos largos, sempre em movimento, nunca parados. Eles atiravam enquanto galopavam, depois mudavam de direção, depois atiravam novamente. Alguns avançavam para perto antes de se afastar a toda velocidade. Outros atiravam de longe, mantendo a distância perfeita. Os escudos romanos estremeciam sob o impacto. Muitas flechas ricocheteavam na armadura, mas algumas encontravam as juntas entre as placas, as brechas entre os escudos, ou os membros expostos de soldados cansados. No centro do quadrado, Crasso lutava para ver através da espessa chuva de flechas. Ele podia ouvir o constante chocalhar do ferro batendo na madeira e os gritos de homens feridos que não conseguiam escapar da barragem. Apesar do caos, Crasso ainda acreditava que este ataque terminaria em breve. Ele presumiu que os partas, como outros arqueiros orientais, eventualmente ficariam sem flechas. Mas ele estava gravemente enganado. Logo atrás dos arqueiros montados, uma longa fila de camelos marchava firmemente, cada um carregando enormes feixes de flechas. Sempre que um cavaleiro esvaziava sua aljava, ele simplesmente galopava por um camelo, pegava feixes frescos e retomava o ataque sem pausa. A barragem não parava, nem por um momento. Enquanto isso, a infantaria romana, pesada, blindada, exausta, não conseguia perseguir ou engajar a cavalaria de movimento rápido. Sempre que tentavam quebrar a formação e perseguir, os partas instantaneamente recuavam para fora do alcance dos pilos. Quando os romanos retornavam à formação, tornavam-se alvos novamente. O quadrado romano gradualmente se transformou em uma enorme gaiola de ferro, cercada, sufocante, atingida de todos os lados. De um ponto de vantagem distante, Surena observava calmamente. Ele sabia que o tempo o favorecia. Não havia necessidade de pressa. Crasso, no entanto, ainda se agarrava à esperança. Esperança de que ele pudesse quebrar o círculo com um contra-ataque decisivo. E essa esperança repousava em uma pessoa, seu filho, Públio. Enquanto a tempestade interminável de flechas continuava, Crasso ficou com medo de que sua formação pudesse eventualmente entrar em colapso. Desesperado por uma solução, ele avistou o que acreditava ser uma oportunidade. Um grupo de arqueiros montados partas parecia estar recuando, movendo-se mais devagar que o normal, criando a ilusão de que estavam enfraquecendo ou ficando sem flechas. Para Crasso, isso parecia a abertura que ele desesperadamente precisava. E ele imediatamente pensou na única pessoa que acreditava poder virar o jogo. Seu filho, Públio Licínio Crasso. Públio, jovem mas corajoso, comandava 8 coortes de infantaria, 500 arqueiros e mais de 1.300 cavaleiros. Muitos desses cavaleiros eram gauleses, guerreiros ferozes conhecidos por suas cargas audaciosas e destemor.
Crasso acreditava que Públio poderia romper o anel parta, dispersar os arqueiros montados em retirada e criar espaço para o exército romano contra-atacar. Com essa crença, Crasso ordenou que Públio deixasse a formação. Públio não hesitou. Orgulhoso e ansioso para provar ser digno da confiança de seu pai, ele reuniu suas tropas e avançou atrás dos partas em retirada. Os gauleses gritavam gritos de guerra enquanto avançavam, convencidos de que estavam prestes a conquistar a vitória. Os arqueiros montados partas continuaram a recuar, mantendo sempre a distância exata. Eles nunca corriam rápido demais, apenas o suficiente para atrair Públio para mais fundo no deserto aberto. Os cavalos dos romanos levantavam longas trilhas de poeira atrás deles, enquanto o inimigo sempre parecia estar a apenas mais uma carga de distância. Então, de repente, a ilusão se estilhaçou. De ambos os flancos, cavalaria parta descansada emergiu. Atrás deles, catafratários blindados avançavam lenta e deliberadamente, suas placas de metal brilhando à luz do sol. Os arqueiros montados que estavam recuando momentos antes viraram bruscamente, não mais fugindo, mas pressionando para a frente. Em poucos instantes, Públio e seus homens se viram completamente cercados, cortados do exército principal de Crasso. Os partas apertaram o círculo, arqueiros montados disparavam flechas à distância, catafratários empurravam pela frente. Todas as rotas de fuga foram seladas. Públio ordenou uma carga ousada, incitando sua cavalaria gaulesa a avançar com toda a sua força. Mas o deserto não era as planícies gramadas da Gália. A areia desacelerava seus cavalos. Calor e poeira sufocavam o campo de batalha. Suas armaduras mais leves ofereciam pouca proteção contra as pesadas flechas partas. A onda inicial de confiança rapidamente se transformou em uma luta desesperada. Sobrecarregado, Públio liderou seus homens para uma pequena elevação, uma colina baixa, para formar uma posição defensiva. Daquela altura, ele esperava proteger suas tropas de parte do fogo das flechas e ganhar uma vantagem de combate. Mas a própria encosta em que ele confiava voltou-se contra eles. A inclinação expôs aqueles que estavam atrás da linha de frente. Cada saraivada de flechas partas passava por cima dos escudos das primeiras fileiras e atingia os soldados posicionados apenas alguns passos acima. A colina, em vez de oferecer segurança, tornou-se um campo de matança. Os soldados romanos lutaram bravamente, mas suas perdas aumentavam rapidamente. Os gauleses mantiveram suas posições bravamente, muitos lutando até o fim, antes de serem derrubados pelos catafratários em carga. Apesar de sua coragem, eles não conseguiram quebrar o anel de aço que se apertava ao redor deles. Públio, gravemente ferido e percebendo que a fuga era impossível, fez uma escolha final. Recusando-se a ser capturado e exibido como um troféu, ele e seus oficiais sobreviventes tiraram suas próprias vidas ali na colina, escolhendo a morte em vez da desgraça. De toda a força, apenas cerca de 500 foram feitos prisioneiros. O resto caiu onde estava. Os partas reuniram seus espólios de guerra, e entre eles estava a cabeça decepada de Públio. Quando Surena ordenou que fosse colocada em uma lança e levada de volta em direção às linhas romanas, uma tragédia maior ainda estava esperando para se desenrolar, pois Crasso ainda não havia descoberto o destino de seu filho, e em breve esse conhecimento estilhaçaria a última força que restava nas fileiras romanas. Enquanto Públio e seus homens estavam sendo destruídos na colina distante, Crasso ainda não tinha ideia da tragédia que se desenrolara. Ele apenas sabia que o destacamento de seu filho havia perseguido o inimigo muito além da vista, e não havia retornado como esperado. A preocupação estampou-se em seu rosto, mas ele continuou a ter esperança de que Públio ainda estivesse pressionando o ataque. A verdade se aproximou da forma mais horrível. Do outro lado do horizonte empoeirado, um grupo de cavaleiros partas avançou lentamente. O vento do deserto soprava contra suas longas lanças.
e na ponta da lança principal, algo balançava sob a luz forte do sol. Era a cabeça decepada de Públio. Os soldados romanos mais próximos da visão ficaram em silêncio. Alguns desabaram no chão, não por ferimentos, mas por puro desespero. A imagem viajou pelas fileiras como uma onda de luto e terror. Crasso, pai, comandante e o homem que havia enviado seu próprio filho para a armadilha encarou a visão horrível. Escritores antigos o descrevem congelado em choque, incapaz de falar, incapaz de respirar, abatido por uma dor muito mais profunda do que qualquer ferimento no campo de batalha. Surena, totalmente ciente da psicologia humana, havia escolhido este exato momento para o impacto máximo. Sua cavalaria se aproximou apenas o suficiente para exibir o troféu da morte de Públio, gritando triunfantemente para quebrar qualquer moral que restasse aos romanos. Não havia mais dúvida. O contra-ataque romano havia falhado completamente. Dentro do quadrado romano, o medo adensava o ar. Alguns tentaram manter a compostura, mas a maioria entendeu a verdade. A situação estava escapando além da salvação. Então, a segunda tempestade de flechas começou. Arqueiros montados partas, constantemente reabastecidos pelos camelos atrás deles, retomaram os disparos, mais rápidos, mais pesados e mais implacáveis do que antes. Flechas choviam de todas as direções. Escudos chocalhavam com impactos violentos. Cada brecha na armadura tornava-se um alvo mortal. A fadiga agora dominava a infantaria romana. Eles não conseguiam mais manter sua formação rígida. Muitos mal conseguiam manter os braços erguidos para levantar seus escudos. Outros desabavam onde estavam. Vendo a formação enfraquecida, Surena desferiu o golpe decisivo. Seus catafratários blindados avançaram. Eles miraram as seções enfraquecidas, os pontos onde os escudos haviam caído, onde os soldados haviam quebrado as fileiras, onde a exaustão havia cavado aberturas. A carga dos catafratários foi como aço colidindo contra osso. Suas lanças pesadas rasgavam as defesas enfraquecidas. Cavalos se chocavam contra a infantaria desordenada. Metal colidia. Escudos se estilhaçavam. Gritos enchiam o ar. A infantaria romana, normalmente inigualável em combate corpo a corpo, estava agora lutando após horas de exaustão, desidratação e bombardeio constante. Eles não tinham cavalaria forte o suficiente para combater os catafratários. Sua disciplina, outrora sua maior força, estava estilhaçada. A cada carga, outra seção do quadrado desmoronava. À medida que os romanos se comprimiam para dentro para evitar a cavalaria, tornavam-se alvos ainda mais fáceis para os arqueiros montados circulando ao redor deles. Enquanto a luz do dia desaparecia e o crepúsculo se fundia com a poeira do deserto, a formação romana finalmente entrou em colapso total. Grupos desorganizados tentaram fugir. Outros jogaram suas armas no chão em desespero. Alguns continuaram lutando, mas sem coordenação ou esperança. Cavaleiros partas os perseguiram noite adentro. Os romanos não tiveram descanso, nem refúgio, nem chance de se reagrupar. Somente quando a escuridão engoliu totalmente o campo de batalha, o ataque finalmente parou. O que restou foi uma planície cheia de homens feridos, escudos caídos, lanças quebradas e o espírito despedaçado de um exército outrora poderoso. Naquela noite, Crasso não era mais o general confiante da manhã. Ele agora estava sobre um exército devastado de corpo e espírito, cercado por um inimigo que o entendia muito melhor do que ele os entendia. A retirada em direção a Carras e as tragédias que os aguardavam apenas haviam começado. Ao cair da noite sobre as planícies perto de Carras, o campo de batalha finalmente ficou silencioso. Mas o silêncio não era pacífico. Era pesado, oco, preenchido pela agonia persistente de um exército despedaçado. Na escuridão, os gemidos dos soldados romanos feridos flutuavam pela areia. Muitos jaziam imóveis, incapazes de se mover. Outros ainda respiravam,
mas não tinham forças para se levantar do chão. Aqueles que ainda conseguiam ficar de pé estavam exaustos além da medida após horas de flechas, poeira e perseguição implacável. Crasso, outrora orgulhoso e confiante, era agora um homem de espírito quebrado. A perda de seu filho, o colapso de seu exército e o choque da derrota do dia o deixaram incapaz de comandar com clareza. Vendo seu general paralisado pelo desespero, os oficiais romanos restantes se reuniram ao redor dele. Com o vento do deserto sussurrando pelos campos dos mortos, eles discutiram calmamente sua única opção: bater em retirada durante a noite, antes que os partas retornassem ao amanhecer para acabar com eles. Os oficiais insistiram para que Crasso renunciasse ao comando. Ele resistiu a princípio, mas sua força de vontade havia desaparecido. Por fim, esmagado pela dor e pela revolta fermentando entre seus soldados, ele concordou. Sob o manto da escuridão, os remanescentes do exército romano começaram sua retirada em direção a Carras. Não havia ordem, nem formação, apenas homens cansados e assustados tentando escapar da aniquilação. Mas nem todos podiam se juntar a eles. Cerca de 4.000 romanos, gravemente feridos, foram deixados para trás. Homens feridos demais para caminhar ou serem carregados. Eles imploraram a seus camaradas para não deixá-los, mas os sobreviventes não tinham força nem meios para movê-los. No escuro, com a cavalaria parta capaz de aparecer a qualquer momento, o exército seguiu em frente. Quando o amanhecer surgiu, os partas retornaram ao campo de batalha. Eles encontraram os feridos deitados onde haviam caído, e sem resistência, sem misericórdia, mataram a todos, não com raiva ou crueldade, mas com a fria eficiência de homens terminando o trabalho de um dia. Com o sol da manhã nascendo sobre a areia manchada de sangue, Surena enviou emissários a Carras. Eles levavam uma mensagem. Crasso deveria vir e negociar a retirada segura de seu exército. Para os romanos exaustos, esses termos soavam como salvação, mas Crasso não confiava na oferta. Ele hesitou, temendo que fosse um truque. Os soldados, no entanto, estavam à beira de um motim. Eles acreditavam que se Crasso recusasse, todos seriam massacrados. Gritando, ameaçando e desesperados, forçaram-no a concordar. Crasso relutantemente deixou a segurança de Carras para encontrar Surena. Segundo relatos antigos, o encontro ocorreu em campo aberto. Quando os dois lados se aproximaram, a confusão irrompeu de repente. Alguns dizem que os partas agarraram as rédeas de Crasso para arrastá-lo para a frente. Outros dizem que os soldados romanos interpretaram mal um gesto e sacaram suas armas rápido demais. Qualquer que fosse a causa, a violência estourou. No caos, Crasso e seus oficiais foram mortos. Assim terminou a vida de Marco Licínio Crasso. Não em um grande campo de batalha, não em um duelo glorioso, mas em uma luta confusa longe de casa. Os partas, vendo Crasso como a personificação da ganância romana, dizem ter realizado um ato simbólico. Despejaram ouro derretido em sua garganta, zombando da riqueza que ele perseguira tão obsessivamente. Enquanto isso, os sobreviventes romanos fugiram de Carras em pânico. A maioria foi caçada e morta. Outros foram capturados e levados para o território parta como prisioneiros, lembretes vivos da maior humilhação que Roma sofrera em gerações. Na Pártia, a vitória foi celebrada. Cativos romanos foram desfilados pelas cidades, símbolos vivos do triunfo oriental sobre o poder ocidental. Em Roma, a notícia provocou ondas de choque. A morte de Crasso despedaçou o primeiro triunvirato, deixando César e Pompeu sem um mediador. Em poucos anos, Roma mergulhou em uma guerra civil. Carras não havia apenas destruído um exército, mudou o futuro da própria Roma. A Batalha de Carras não terminou com a morte de Crasso ou a destruição de seus 43.000 homens. Suas consequências se espalharam muito mais, silenciosamente,
profundamente e dolorosamente, ecoando pelas décadas que se seguiram. Deixou uma cicatriz em Roma que nenhuma vitória poderia apagar totalmente. Nos meses e anos após o desastre, o que muitos romanos lutaram para aceitar não foi simplesmente o número de baixas ou prisioneiros tomados. O que os atordoou foi o inimaginável. O estado mais poderoso do Mediterrâneo havia sido totalmente derrotado por um inimigo que eles haviam outrora desdenhado. Na Pártia, os prisioneiros romanos restantes marcharam pelas principais cidades. Para os partas, eles eram troféus vivos, prova de que haviam triunfado sobre um oponente outrora temido em todo o mundo conhecido. Aqueles soldados romanos capturados, que antes acreditavam que Roma era invencível, agora permaneciam como emblemas da vulnerabilidade de Roma no Oriente. Em Roma, a notícia se espalhou como uma onda de choque. Os cidadãos ficaram abalados. Senadores sussurravam ansiosamente na cúria. Muitos se recusaram a acreditar nos relatórios até que as listas finais dos mortos fossem entregues. Crasso, um dos 3 homens mais poderosos da República, havia morrido em uma terra distante, sem nem mesmo ter seu corpo recuperado. Para muitos romanos, isso parecia um presságio de ira divina, um sinal de que a fortuna havia abandonado sua república, ou um aviso contra a ambição desenfreada. A morte de Crasso também colapsou o primeiro triunvirato. Sem ele, o delicado equilíbrio entre César e Pompeu se desfez. O que antes fora rivalidade política, logo se inflamou em hostilidade pessoal, e eventualmente eclodiu em uma guerra civil em grande escala, remodelando o destino de Roma. Militarmente, Carras expôs uma fraqueza gritante no lendário exército de Roma. As legiões romanas se destacavam no combate corpo a corpo, em formações de infantaria pesada e fileiras disciplinadas. Mas lutavam, fatalmente, contra a cavalaria altamente móvel e táticas de longo alcance do tipo que a Pártia usava. Nas décadas após a derrota, Roma teve que repensar sua estratégia militar no Oriente. Começaram a recrutar mais cavalaria, adaptando táticas e reconhecendo que a disciplina por si só não podia superar todos os inimigos. Psicologicamente, Carras tornou-se uma ferida carregada através de gerações. Escritores romanos descreveram-na como uma memória sangrenta, uma derrota que perdurou em sua consciência coletiva. Para muitos romanos, Carras simbolizava os limites de seu poder, um lembrete de que mesmo suas poderosas legiões não eram invencíveis. Para a Pártia, a vitória fortaleceu seu prestígio em toda a região. Mostrou que o Oriente podia resistir a Roma, que sob a liderança certa, com as táticas certas, até mesmo um império aparentemente imparável poderia ser humilhado. Carras também preparou o cenário para séculos de conflito entre Roma e Pártia. Do século I a.C. até o século III d.C., os dois impérios entraram em confronto repetidamente, e em cada campanha, as memórias de Carras, seus erros, sua humilhação, suas lições, nunca estavam longe da mente. Para Roma, Carras não foi apenas um fracasso militar. Foi um aviso. Nenhum império, não importa quão poderoso, pode subestimar seu inimigo. E nenhum homem, não importa quão rico, pode comprar a glória sem entender o campo de batalha. Crasso deixou para trás não apenas um exército destruído, mas um vácuo político que mergulharia Roma em anos de violência. Uma reação em cadeia que eventualmente levou à queda da República. Carras, com toda a sua tristeza, perda e a sombra que lançou sobre o orgulho romano, permanece como um dos capítulos mais trágicos da longa história de Roma. Um lembrete atemporal da fragilidade do poder, quando emparelhado com a arrogância,